A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, com Leila Brandão, Tereza Cristina e Marcos Vinícius. Olá, amigos queridos da TV, Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. De repente me deu um branco, é coisa de idade. Muito programa, Leila, muito programa faz isso. E nós estamos muito felizes de dar continuidade aos nossos trabalhos, Espiritismo na Arte, nesta 5ª temporada, em que falamos do livro, nesse ano 2004, estamos estudando o livro Vinha de Luz. E o nosso capítulo é o 45, onde Emmanuel fala das nossas necessidades essenciais. E aí ele coloca uma frase de Jesus dizendo: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, nesse capítulo, ele fala a respeito da nossa fé, que muitas vezes fica fragilizada, né? E nós temos as nossas necessidades de viver num mundo que ainda é de expiações e provas. Então, nós vamos falar sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, TT. Quem quer... Ah, já sei. Bom dia, queridos amigos. Estou entrando já, Leilinha. Que aqui a gente só tem 30 minutinhos e tem que dar conta do recado. Olha, nosso livro, comprem se vocês acharem assim. Esse livrinho aqui de bolso é muito bom, bem prático, tá? Vinha de Luz, pelo nosso querido Chico Xavier, tá? E Emmanuel é quem nos dita tudo que aqui está. Esse capítulo 45, ele é tão lindo, que ele diz assim: justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. E aí nós vamos tocar esse ponto hoje, não é isso, Marquinhos? Matéria e espírito. Quem que está pesando mais em vossas vidas? Exatamente. Bom, bem-vindos, amigos da Rádio Brasil Espírita. É um prazer nós estarmos aqui hoje novamente para poder fazer esse programa. E é exatamente isso, Tetê, né? A gente está falando hoje dessa interação que a gente tem nesse mundo aqui e como ela influencia na nossa conexão com Deus. É isso que Jesus coloca ali, e ele é tão benevolente nessa passagem que a Tetê falou, que ele é capaz de, para que a pessoa não perca o sentido da fé, e aí ele está falando de Simão Pedro, né, especificamente, ele pede para que Deus continue dando as coisas da materialidade, para que isso não desvie o irmão da missão dele aqui na Terra. Olha que difícil, né? A gente vem aqui para desconectar da materialidade, e a missão de Simão Pedro era tão intensa, tão forte, uma missão tão importante, que Jesus pede a Deus para que releve as questões da materialidade, ou que não deixe a pessoa... E isso influencie, não faça nada para que isso não influencie na missão que a pessoa está fazendo. E aí a gente já começa a olhar esse capítulo para entender várias coisas, né? Porque algumas pessoas vêm com menos recurso, porque outras pessoas vêm com mais recurso, porque umas pessoas parece que tudo dá certo, porque parece que outras tudo dá errado. Acho que a gente vai falar claramente, né, que o ponto base de tudo isso é a quantidade de fé que essa pessoa tem, a conexão que ela é capaz de fazer, a vigilância que ela tem nas coisas da materialidade e como isso pode impactar diretamente no acordo que ela fez para fazer a missão dela aqui na Terra, que pode ser uma missão de autoconhecimento, pode ser uma missão de perdão, pode ser uma missão de auxílio ao outro,
pode ser uma missão de integração, de resgate, mas pode ser uma missão maior ainda, como a de Simão Pedro, que era de divulgar a palavra de Deus, reforçar o que Deus colocou através de Jesus como recado para a gente aqui na Terra. Então, cada um que vem para cá, vem com a sua sacola, com um certo número de pedras dentro, e com uma capacidade de levar essas pedras na sacola. A gente vai colocar mais pedra na sacola e vai aumentar o peso, dependendo do que a gente é capaz de fazer. Porque Deus dá para a gente somente aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, para que a gente faça somente o que a gente é capaz de fazer, a gente tem que ter fé, tem que ter entendimento, tem que ter vigilância. E, mais uma vez, Jesus é tão benevolente, sabendo do tamanho da sacola da gente, ele tira algumas coisas da nossa frente, deixa a gente cego no ponto de vista daquilo que a gente não deve enxergar, para não atrapalhar a nossa caminhada e não tirar a nossa fé. Mas a gente é insistente, né? A gente procura encher a sacola mais do que a gente pode. Então, a gente às vezes vai lá, acha as pedras no meio do caminho, é orientado a pular, passar do lado, ou afastar a pedra, mas a gente toma a decisão de ir lá e dar um chute na pedra. Aí depois reclama que o pé está doendo. É isso, né, mesmo? É isso mesmo, Marquinhos. Você me fez lembrar, na vida de Vitor Hugo, ele conta que, quando ele estava muito angustiado, ele ia lá para a beira do Sena e pegava várias pedras de vários tamanhos. Olha que coisa interessante. E cada pedra, ele dava um nome. Isso aqui é a raiva que eu estou de fulano de tal. Essa pedra aqui é a dor que eu estou sentindo, sei lá, nas costas, sei lá o quê. Ele nomeava as pedras e depois jogava no Sena. Falava, eu estou jogando fora agora, com muita força. E ele ficava lançando as pedras no Sena. Olha que metáfora tão interessante, você poder tornar o seu bornéu mais leve, sei lá, ou a sua carga mais leve, porque muitas das pedras que a gente traz, como o Marquinhos então bem colocou aí, não tem como a gente jogar fora, está no nosso caminho e a gente tem que carregar mesmo. Mas outras a gente conquista ao longo da nossa vida, a gente conquista com as nossas imperfeições, a gente coloca essas pedras do sentimento, assim, a raiva, a tristeza, a angústia, a ansiedade, tudo isso são coisas são pedras que a gente não precisaria carregar. Então, eu entendo muito bem quando o Vitor Hugo criou essa metáfora para ele mesmo, uma forma de jogar num lixo virtual, né, que na parapsicologia a gente chama de um lixo virtual. Você arrumar um lixo virtual no seu psiquismo e jogar tudo que te incomoda dentro daquele lixo, porque não vale a pena ficar relembrando, por exemplo, os mágoas do passado, tristezas. Não sei a TT, mas eu sou um espírito tão imperfeito que, às vezes, eu fico lembrando coisas do passado e choro, relembro aquilo tudo de novo. Aí até falar para mim mesmo, olha, você não aprendeu nada não, criatura, joga esse troço fora, joga isso fora. Mas é impressionante a capacidade que a gente tem de ser um pouco masoquista, né, TT? Fala aí. Sim, eu também. Eu também. Não choro mais tanto, tá? Eu, nesse ponto, minhas lágrimas não rolam assim mais tão fáceis, não. Mas eu fico, sim, remoendo certas coisas e dizendo, se eu pudesse voltar atrás, isso não seria assim. Eu poderia ter visto melhor, mas não, meus irmãos. Quando a gente está vivenciando uma situação de difícil solução para nós mesmos, a gente não vê com os olhos de ver, ou até vê com os olhos que se deve ver, porque nada acontece por acaso, tudo já está nos desígnios de Deus. A gente é que vai tateando, como Marquinhos, eu fiquei lembrando que a gente com a sacola de pedras, Marquinhos e Leila, por isso é que eu devo ter dor na coluna. Não tem um santo dia que eu não tenho, ai meu Deus, a lombar, ai a cervical, ai isso, ai. Aí eu digo, ok, levanta e vai, porque a vida agora é com dor mesmo.
entendeu? Então, não é fácil. Eu vou visualizar, não, eu vou pegar minhas pedrinhas que eu tenho aqui no jardim e vou jogar na piscina para depois eu ter que limpar, até para eu sentir que eu tenho que me desfazer daquele sentimento. A mágoa, vamos dizer assim, o arrependimento do que você poderia ter feito. Meus irmãos, não se puna, nós somos seres imperfeitos. A gente um dia vai ter, sim, uma melhoria nesse espírito que agora habita nesse corpo. Mas no momento, não é que a gente tenha que errar toda hora, tá? Não estou dando benevolência para ninguém, não, dizendo, ó, sai e vão errar. É porque tem horas que a gente cai numa determinada situação em que o erro faz parte dela, entendeu? Para que você possa prosseguir mais forte, errar, na maioria das vezes, vai ser necessário, até porque pode ser, não, é uma repetência de um passado que você não consegue se desvencilhar. O espírito está tão arraigado naquele erro, que ele diz assim, eu estou indo bem demais, peraí, eu quero me segurar aqui, que era isso que me dava força outrora, e não, outrora isso te dava o quê? O erro para que você esteja se corrigindo agora nessa existência, né, Leilinha? Então, uma vida e múltiplas existências, mas como tão bem diz, que a porta é estreita para a reencarnação. Então, se lembre que essa oportunidade de amar e, através desse amor, a gente remediar o que nos tolhe a mente, o físico, de pensar de uma forma que nos leve para frente, é o remédio, é amar. Como é que eu faço para amar, Teresa? Treina, sai, olha um pássaro, vê ele construindo um ninho. Você vai dizer, meu Deus, ele ama, que ele traz um galho tão maior do que ele, sabe? Olha o sol, isso é amor de Deus sobre nós. Então, é tentar ter essa pureza dentro da gente, embora a vida esteja dizendo, você é boba, você vai amar, você tem que se revoltar. Não, ame, pegue na mão de Jesus, e como a Leilinha fala, e isso eu tive uma situação muito emergencial, há 2 semanas atrás praticamente, eu só me lembrei de segura na mão de Jesus, só Ele pode te ajudar. Eu gritei por Jesus, meus irmãos, e olha, Ele veio, porque a situação era a minha família, a deriva no mar revolto, e a gente não sabia como ia ser conduzido dali para frente. Só que ele veio e disse, eu estou aqui, tudo vem ao Pai através de mim. Então, é isso, segura na mão de Deus e de Jesus e vai, né? Que nem aquela musiquinha, hein, Leila? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não é isso, Marquinhos? É isso aí, não temas, segue adiante, que é o que a gente está falando. Estamos falando de fé. Esse amor que a Tetê falou tão belamente, que a gente tem que estar atento ao amor, ele é a base essencial do que a gente precisa para poder evoluir. Porque através do amor do entendimento, a gente vai exercer a nossa fé em Deus, que é o que Deus pediu para que a gente tenha aqui, e ao mesmo tempo a gente vai ter a oportunidade de se autoconhecer, de entender quais são as nossas sombras, olhar para o espelho, entender o que a gente tem de dificuldade, para poder perdoar o irmão, né? Mas para poder fazer isso a gente tem que acreditar em alguma coisa maior. Não que a gente não tenha altos e baixos, que a gente não tenha dúvida que eventualmente isso a gente vai tentar esmurecer, vão fazer de tudo para a gente esmurecer, mas, como a Tetê falou, se a gente está atento e a gente faz essa conexão com Deus, porque Deus está com a gente o tempo todo, Deus está com a mão esticada o tempo todo, a gente que esquece às vezes de segurar na mão dele, faz pirraça, que nem criança, né? Não volta a pegar na mão para atravessar a rua. É exatamente isso que a gente faz, porque a nossa fé está abalada. Se a gente tivesse uma fé mais estruturada, a gente nem estaria aqui nesse orbe, porque a gente está aqui realmente para passar por essas situações.
o que ajuda a gente seguir em frente, manter a nossa sacola equilibrada, é a fé que a gente vai ter para poder dar esses passos, o entendimento das coisas que estão acontecendo. Tudo o que a gente faz tem reflexo direto no nosso corpo. Então, as dores que a gente sente, as patologias que a gente pode vir a desenvolver, tudo isso é sequência das experiências que a gente tem e da maneira que a gente absorve as coisas. Então, cada vez que a gente remói, fica pensando, eu devia ter respondido dessa maneira, é aquela situação que vem e você fica naquele looping, né, não sai daquilo, seu organismo está sentindo aquela situação novamente. Suas células, elas não conseguem entender que você não está passando por aquilo, que a sua mente está ali soltando um estímulo e fisiologicamente o organismo começa a se preparar para passar por aquela situação novamente. Então, se a gente ficar pensando naquilo o tempo todo, a gente está fazendo um mal para dentro da gente que é imensurável. Talvez a gente só vai ver a consequência disso muito mais para frente. Então, o que passou é passado. A gente não precisa ficar preso nisso. A gente tem que sim estar atento para não cometer o mesmo erro. E a gente só consegue fazer isso através da fé, através do conhecimento. Porque quando a gente está atento para esse tipo de coisa, a gente se conhece, a gente sabe que a gente já passou por uma situação parecida daquilo, a gente vai poder pensar de cabeça mais tranquila ou mais bem estruturado para a gente poder passar nesse obstáculo. Porque é para isso que a gente está aqui, ter experiências e ter reações. Ter experiências e ter reações. Vai depender do tamanho da sombra que está embaixo da gente. Se a gente entender o que a gente está refletindo, o que a gente está querendo de sombra, a gente vai conseguir ter reações melhores ou menores. Então, se o sol está em cima da gente, vamos pensar assim, que Deus está mandando a luz direta para a gente, nossa sombra está pequenininha. Se ele está pino, está lá no meio-dia em cima da gente, a gente olha para baixo e tem uma sombra muito pequena, que a gente está recebendo a luz de Deus, está absorvendo aquilo da melhor maneira possível, e está com sombras pequenas. Nossas dúvidas vão ser menores, nossas ações vão ser melhores. Agora, se a gente está pegando aquela sombra de final de dia, que vai lá longe, você olha a perninha comprida, braço comprido, que nem que a gente gostava de fazer quando era criança, né? Mas essa sombra tem muita coisa para arrumar, minha gente. Que a gente não está recebendo a luz de Deus de maneira adequada. Então, cadê a nossa fé para receber essa luz? Porque ela está presente o tempo todo. Lembre-se, gente, que o escuro é ausência de luz, mas não é ausência plena de luz, a gente sabe hoje em dia. É que a gente não consegue enxergar a luz porque a gente tem limitação, mas existe luz ali. É que para a gente a escuridão é aquilo que a gente não pode enxergar de uma maneira que nossos sentidos não permitem fazer isso hoje. Mas tem sempre uma luz, gente. E essa luz é a nossa fé. E essa é essencial, que é o que a gente está falando aqui. É da essência do que a gente precisa para poder conseguir seguir em frente. Então, o que é importante para a gente? Importante é a nossa fé. Importante é o amor. Importante é o autoconhecimento. Importante é a maneira que a gente reage nas situações do dia a dia para que a gente possa seguir em frente. E para isso a gente tem que ter um autoconhecimento muito grande. Como eu falei, receber o sol de cima ou receber o sol verticalmente. A gente vai aumentar ou diminuir essa sombra dependendo de onde a gente vai estar caminhando. Se a gente caminha ali no sol a pino o tempo todo, está quente, está difícil, mas a gente está sendo nutrido para aquilo de alguma forma e está mantendo a nossa sombra pequenininha. Então, vamos lá, Deus é o nosso sol, Deus é a nossa luz, é o nosso guia. Vamos ficar abaixo dele, gente. Ele está com a gente aqui, vamos aproveitar essa luz divina, não vamos aumentar essa luz, essa sombra, não, porque a gente gosta, como eu falei, de arrumar problema, né? E aí fica remoendo, fica sofrendo, às vezes, com coisa que já passou. Verdade, Marquinhos. Para conquistar tudo isso aí, a gente tem que ter o entendimento real da vida, como você disse, né? Quando eu falei no Andaraí na segunda-feira, fui fazer uma palestra lá no Andaraí, no Grupo Redenção, e me sensibilizou muito. Quando eu terminei a palestra, veio uma moça falar comigo, dizendo assim, Leila, agora que eu entendi que a gente tem uma vida só, porque a gente fala assim, nós só temos uma vida e múltiplas existências.
E olha, isso é uma coisa tão básica que a gente já fala há tanto tempo, ela não tinha entendido, ela falava assim, eu via os espíritos falarem de múltiplas vidas, mas eu não tinha entendido que era uma vida só. E aí, Emmanuel, aqui no capítulo, ele termina dizendo assim, em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amarmos-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Foi o que o Marquinhos acabou de falar. Essa fé, essa certeza, no Evangelho segundo o Espiritismo, na folha de rosto, Kardec coloca assim, fé inabalável é aquela que é capaz de enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é isso que Emmanuel diz aqui, a transitoriedade de tudo, a gente tem que prestar atenção que tudo é muito transitório, tudo vai passar, tudo vai passar, mas a nossa fé precisa ser alimentada pela razão, a gente tem que pensar, raciocinar a respeito do que nos acontece na vida. E aí a gente entende o que o Marquinhos falou, o que adianta você ficar pensando no passado, ficar chorando o passado, que ele não volta. O passado não volta, e você fica só alimentando essa dor, essa tristeza, isso aí não vai adiantar para o seu progresso moral e espiritual. Eu vivo falando isso para mim, mas a carne é fraca. A gente acaba sendo vencidos, né, pelas nossas próprias paixões, que é o orgulho, é o egoísmo, como nós somos orgulhosos, eu falo por mim mesma, como eu acho difícil sofrer uma injustiça, uma rejeição, isso tudo tem a ver com essas paixões mais fortes da nossa alma, que é o orgulho, a vaidade, e aí você fica no looping, como diz o Marquinhos, você fica girando em torno de uma coisa que não te faz bem. Então, o pensamento é tudo, meus irmãos. Nós temos que trabalhar realmente essa fé, a fé capaz de encarar. Kardec usa o verbo encarar, face a face, face to face, como diz o americano. A sua razão, a razão tem a ver com a consciência. Aliás, isso é uma palestra que eu vou fazer hoje, por isso que está muito recente na minha cabeça. Porque a consciência é onde estão inscritas a lei de Deus. Então, é melhor consultar a consciência do que a sua razão contaminada, né? Assim, Tetê? Fala aí. Queridos, e o que fazer mediante esse pensamento que toma conta, né, da nossa mente, que a gente não sabe como sair desse contexto. A gente se acostumou, Marquinhos, eu achei brilhante, eu imaginando quando a gente brincava, quando era criança, da sombra. A gente gosta, né, de brincar muito com a sombra. Eu disse que brilhante que vieram falar ao ouvido de Marquinhos. Você que está no sol de Deus ao meio-dia, que é o sol onde fixa mais ainda a vitamina D, hein, gente? Que coisa boa, hein? Não faz tanto mal à pele. Pegue 15, 20 minutinhos, você vai estar ali direto com Deus, já pensou? E a tua sombra bem pequenininha, para você ver o poder da criação em você. E nada, e o final da tarde é para a gente admirar a paisagem, não olhar a nossa sombra gigante do que a gente deixou de fazer e foi agigantando realmente a falta de luz em nós. E o que eu faço? Eu vou dar um exemplo que está acontecendo comigo. Para eu deixar de ter uma saudade doída, eu tenho que me jogar naquilo que me faz sentir mais viva. O que é, para mim? É pintar, meus irmãos. Eu tô numa fase assim, de muita saudade, né? Do meu filhinho de 4 patinhas.
Aí eu digo, não, desapegue. Ele não era o físico, ele é espírito, ele é consciência de amor hoje em dia. Mas tem hora que você diz assim, nossa, mas faz falta. Então, o que eu fiz? Tirei meus pincéis, Leilinha, que sabe que a gente guarda os pincéis quando a gente não tem condição de pintar. Peguei, já fiz, já queimei uma tela ontem, eu digo, eu tenho 2 encomendas, agora eu vou pintar, entendeu? E agora eu vou ter que estudar tudo que eu tenho que estudar. E quem gosta de fazer poesia, vai e escreve. A gente tem que transformar essa dor que não nos faz bem às nossas células, como tão bem disse o nosso... poesia que eu vou ter que falar hoje. E Leila vai falar poesia. Então, meus irmãos, faça da sua dor a arte de viver. É isso. Então, olha só a poesia, porque nós combinamos que todo programa vai ter um poemazinho, uma poesia. O Marquinhos está devendo essa para a gente, mas a gente sabe que ele é mega ocupado. Então, a gente fica revezando, né, Tetê? Que nessa poesia aqui do nosso livrinho, eu escrevi o recanto, imagina um recanto. Quando a gente mistura numa bela construção água e flores, desenha-se a ilusão de um recanto celeste, como se o estado de céu pudesse ser facilmente construído com chocolate e mel, beijando o chão da terra. Ah, quantos infernos ardentes tenho encontrado entre flores de amor, e quantos céus amorosos encontro nas cinzas da dor. Há que ser coerente. Céu e inferno são sentimentos definidos em nossa própria mente. Eis o paradoxo de cada existência, conviver com os dois de forma amigável eternamente. Então, você tem que viver com o seu céu e seu inferno eternamente, com a sua luz, as suas sombras, eternamente, mas sempre fazendo como o Marquinhos falou, deixando as sombras ficarem menores, né? E isso é só com o sol de amor de Jesus. Adorei a analogia, Marquinhos. Fala aí. Estamos nos nossos momentos finais. É isso, né, Leila? O poema tem tudo a ver. Na verdade, o que o senhor colocou brilhantemente no seu poema é que a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé e atenção. Então, cada vez que vem um pensamento diferente na cabeça da gente, faz uma oração. Você pode fazer uma oração respirando. Você respira falando o nome de Deus, de Jesus, e expira falando perdoai a todos nós. Isso já é um movimento de meditação e uma oração que você faz integrando a sua fisiologia com contato com Deus. Então, você respira falando Jesus Cristo, expira falando tende piedade de mim, tende piedade de nós. E aí os pensamentos, eles vão acabar se reorganizando, indo para um lugar mais harmônico. Então, você está meditando, você está fazendo contato com Deus, você está se acalmando, e a respiração ela é um reflexo muito, muito claro do que a gente está passando. A ansiedade, ela reflete rapidamente no nosso movimento respiratório, na nossa frequência cardíaca, e elas são, a frequência cardíaca, ela pode ser ajudada, a gente diminuir, acalmando o nosso corpo através da respiração, que a gente consegue controlar. A gente naturalmente está respirando 24 horas, a gente nem percebe, mas quando a gente está ansioso, pode prestar atenção, né? É uma respiração bem curtinha, está trazendo uma sensação diferente. Então, nessa hora, é importante a gente se acalmar, colocar a mente no lugar e fazer uma conexão com Deus, porque esses pensamentos eles vão acabar se desfazendo, né? E a gente vai estar exercendo a nossa fé da melhor maneira possível. Está buscando essa conexão com o maior, junto de um equilíbrio da materialidade. Então, essa que a Leila colocou no poema dela, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio, essa harmonia, essas duas faces que a gente tem, daquilo que a gente recebe de input o tempo todo, para poder ser testado, e a nossa capacidade de se reorganizar e voltar para um movimento harmônico. Não tem maneira melhor do que se conectar com Deus. Lindo, Marquinhos. Aliás, eu admiro demais o Marcos pela tolerância que ele tem. É a coisa mais linda isso, acho que é da profissão dele,
Só pode ser como ele tolera. Ele é muito tolerante. E a tolerância é um dos caminhos do amor, né? E do perdão, é a tolerância. Então, até o nosso próximo encontro, meus irmãos. Estou me despedindo para eles se despedirem também, que o nosso programa dura 30 minutos, e são 30 minutos intensos, realizados com muito amor, com muito carinho, com muita vontade de acertar e fazer com que você caminhe conosco nesse autodescobrimento, nessa autoiluminação, nessa vontade de colaborar com a transformação íntima de cada um para que o mundo se transforme. Até o nosso próximo encontro, então, se Deus quiser. Até. Oi, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, mais um programa oficial da RBE.